Formulada pelo governo Michel Temer e já aprovada em 2 turnos pelos deputados federais, a proposta de emenda constitucional 241, a PEC 241, também conhecida como PEC da Morte, compõe o novo regime fiscal. Se aprovada pelo Senado Federal, a medida vai congelar os gastos públicos por 20 anos. Pela nova regra, os investimentos sociais em saúde, educação, habitação, previdência social, entre tantas outras áreas, eles só crescem de acordo com a inflação do ano anterior. Eles podem aumentar no máximo o mesmo percentual da inflação no ano anterior. Já o pagamento dos juros da dívida pública aos banqueiros não foi incluído na PEC 241. A gente vai transportar a lógica da PEC 241, que se aplica ao orçamento público, que muitas vezes as pessoas não conhecem como funciona, para o orçamento doméstico, que é algo com que todo mundo está familiarizado no seu dia a dia. Vamos pensar aqui então no ano de 2018. Vai ser o primeiro ano em que ela vai valer para todas as áreas do orçamento. Vamos imaginar a situação de uma jovem bancária brasileira aqui em 2018, a Ana. A Ana é uma bancária. Em 2018, o salário líquido, assim, sem pensar nos benefícios, tal, o dinheiro que efetivamente entra na conta dela todo mês, R$4.000. R$4.000. Bom, vamos pensar o seguinte, a Ana ganha esses R$4.000 aqui e ela vai, todos os dias, ela vai trabalhar de carro. Ela usa bastante o carro para se locomover. Ela gasta, em 2018, de gasolina, por mês, R$400. Isso, portanto, é 10% do salário dela. Matemática genial. Vamos supor que o ano virou e que a inflação de 2018 para 2019 foi de 10% também. Vamos pensar que a Ana, ela não recebeu aumento, ela recebeu apenas a reposição da inflação do salário dela. Então, saiu de R$4.000 mais 10%, R$4.400. É isso que ela passou a receber em 2019. Vamos pensar novamente no gasto com gasolina desta jovem trabalhadora brasileira. Em 2019, aconteceu o seguinte na vida da Ana. Ela foi transferida para uma agência que é na região metropolitana. É bem mais distante, ela tem que gastar muito mais combustível. Além disso, ela tem um namorado que ela tá quase casando, que ela tá toda hora na casa do namorado, e o namorado mora no outro extremo da cidade. Ela tá gastando bem mais com gasolina. Ela tá gastando R$800 com gasolina por mês. Aqui é que a gente vê o mecanismo que está por trás da PEC 241, nesse nosso exemplo em que ela foi transportada para o orçamento doméstico. A gente está tratando aqui da área do orçamento gasolina. Pela PEC 241, os gastos eles só podem crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Se a gente levasse em conta essa lógica para calcular o gasto de gasolina da Ana, em 2019 ela poderia gastar no máximo R$440 por mês com gasolina. 400 aqui, mais 10%, 440. Pela lógica da PEC 241, a Ana só poderia expandir os gastos dela com gasolina de acordo com a inflação do ano anterior. Ou seja, aqui ela gastou 10% do orçamento dela com gasolina. Aqui, em 2019, ela teria que se manter gastando os mesmos 10%, ou seja, 440. Independente da mudança nas necessidades dela, agora ela tem outras necessidades, ela trabalha muito mais longe, ela tem um namorado que ela visita a todo momento, o namorado também mora num local distante da onde ela reside. Independente também do crescimento do orçamento dela. Se ela recebesse mais, por exemplo, fosse promovida e passasse a receber um outro valor, ela também não poderia expandir esse gasto com gasolina. É isso que prevê a PEC 241. Por essa lógica, a Ana só poderia expandir os gastos dela acima da inflação com o quê? Juros. Juros do cheque especial, juros do cartão de crédito, entre outros, só para dar dinheiro para banqueiro. Gasto social com ela própria, não. E o resultado quando a gente transporta a lógica da PEC 241 do orçamento público para o orçamento doméstico é esse. A Ana, em 2019, ela tem uma necessidade efetiva de gastar R$800 por mês com gasolina. Só que, pelas regras da PEC, ela poderia gastar no máximo 440. Nesse cálculo aqui, vão ficar faltando
R$360. Se a gente aplicasse a lógica da PEC 241, ela não conseguiria chegar todos os dias ao local de trabalho dela, ou então ela não conseguiria visitar o namorado. Mas isso tudo é um exemplo, uma situação hipotética. As áreas do orçamento aqui são aquelas contas que a gente lida no nosso dia a dia. Água, luz, gasolina, aluguel, entre outros. Só que a PEC 241, na realidade, ela define o orçamento público. Em vez de gasolina, o que a gente vai ter aqui é educação, saúde, segurança, habitação, entre outras tantas áreas nas quais o governo investe. Pela regra da PEC 241, independente do crescimento econômico do país, ou, o mais importante, das necessidades do povo brasileiro, os investimentos eles vão ser regulados pela inflação do ano anterior. Dessa forma, aqui, com menos recursos, parece muito difícil a gente conseguir erradicar o analfabetismo do nosso país, a gente conseguir colocar mais jovens nas universidades, expandir as universidades públicas ou fazer com que o SUS tenha um atendimento de melhor qualidade, com que mais pessoas tenham casa para morar, entre tantas outras coisas. Achou interessante esse vídeo? Achou que ele conseguiu esclarecer um pouco para ti o que é a tal da PEC 241? Então segue acompanhando os vídeos aqui dos sindicatos bancários, porque a gente vai seguir abordando esse tema.